Olá, eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e a gente está aqui para mais uma nota de rodapé psicanalítica e hoje para falar sobre somatização e conversão, que são dois tipos de sintomas que eu acho que é comum que a gente possa confundir, visto que ambos têm o seu fim no corpo, têm uma expressão corporal. Agora, eles também são bem diferentes. E, na verdade, é um desastre, pensando na clínica, se a gente confunde os dois. Por que que é um desastre? A gente já vai entender isso aí, a gente vai ver do que se tratam ambos, as similaridades e principalmente as diferenças, para a gente não cometer esse erro. Eu lembro que quando eu dava aula de psicopatologia fundamental, na parte da psicossomática, era muito comum de acontecer uma confusão quando a gente falava de sintomas somáticos, doenças somáticas. Muita gente pensava, por causa da palavra soma, que isso significava um grande somatório de sintomas, sabe? Tipo um balaio de sintomas, por causa da palavra soma. Então, somatização seria um somatório de sintomas. É um erro que a gente consegue compreender, mas não tem nada a ver. O soma da questão, ele vem do grego, que remete a corpo, uma expressão que a medicina, a psicologia em geral, a psicanálise acabou adotando. Por isso que a gente fala das doenças psicossomáticas, que nem é uma expressão tão boa assim. Mas o que quer dizer? São doenças que atingem o corpo. Só que a conversão histérica, ela também vai para o corpo, né? Na verdade, eu falei que psicossomática não seria uma expressão tão boa para esse grupo de doenças, porque todas as doenças psíquicas, elas têm uma descarga corporal, não é? Pensa comigo. Se a gente pensar nos sintomas de uma psicose, qualquer psicose, um delírio, uma alucinação, ele tem uma descarga corporal. Pensa nos sintomas obsessivos, os rituais obsessivos, por exemplo, não sei, lavar as mãos, muitas vezes, é uma descarga corporal, ou seja, tem um fim no ato. A histeria é mais exemplar nesse sentido, porque tem uma paralisação ou algum tipo de dano corporal de fato. O que acontece na histeria? Muitas coisas podem acontecer, mas para a gente pegar alguns exemplos. Na histeria a pessoa pode, por exemplo, ficar cega. Ela não enxerga mais. Ou ela pode ter alguma paralisia de algum membro, braços, pernas, ou dormências, desmaios, enfim, né? Uma série de coisas que pode acontecer. E uma coisa importante, não é fingimento, tá? A gente já nós vamos entender por que se pensaria que é fingimento. Na época do Freud isso era muito comum, hoje ainda é, também até certo ponto. O Freud justamente foi estudar a histeria lutando contra isso. A histeria era um tipo de doença desprezada pela medicina justamente por acharem que era um tipo de fingimento. E o Freud pensou, não é fingimento, tem coisa séria aí. Então, o primeiro ponto importante aqui para nós hoje, qual é essa diferença se ambas vão para o corpo? Por que algumas a gente chama de somatização e outras a gente chama de conversão? A diferença é que numa somatização, numa doença que a gente chamaria de psicossomática, o corpo é atingido de forma real. Real que eu estou dizendo no sentido orgânico, ou seja, a pessoa vai fazer um exame clínico e vai ser detectada essa doença. Por exemplo, são muitos exemplos que a gente poderia dar. Uma úlcera. A pessoa vai fazer um exame e vai ser detectado lá no tecido, na mucosa, feridas e tal, e ela vai ser diagnosticada dessa forma. Na histeria, no sintoma histérico, ou seja, no sintoma conversivo, isso não acontece. Para seguir nesses exemplos que eu peguei, a pessoa que está cega, histericamente cega, o que vai acontecer quando ela fizer um exame clínico? Nada vai ser encontrado.
nenhum dano orgânico que pudesse provocar aquela cegueira dela vai ser encontrado. Aí que se pensa que é fingimento. E que, como eu já falei, o Freud teve a grande sacada de dizer que não, tinha coisa mais séria aí. Se a gente quiser, para exagerar no exemplo, a gente pode dizer assim também, ó, a pessoa pode morrer de uma doença psicossomática, ela não pode morrer de uma doença histérica ou de qualquer outra doença psíquica. Como assim? Isso pode ficar confuso. Olha só, pensa comigo. Vamos começar pelas doenças psíquicas. A gente pode pensar na histeria, a gente pode pensar em qualquer outra, tá? Então, né, eu falei de uma cegueira histérica. Então, a pessoa está com uma cegueira histérica, ela realmente não está enxergando, ela sai, tenta caminhar, tropeça, bate com a cabeça na quina da mesa, abre a cabeça e morre. Ela morreu de ter a cabeça aberta. Ela não morreu de histeria. Uma pessoa que está tendo uma alucinação psicótica, sei lá, se joga no meio da rua, é atropelada por um ônibus e morre. Morreu por ônibus. Ela não morreu pela sua esquizofrenia. Ah, mas a esquizofrenia que levou ela a fazer isso é outra coisa. É a mesma coisa alguém que está bêbado e dirigindo e provoca um acidente e morre, mata pessoas e tal. A causa da morte é um acidente de trânsito, não é por ele estar bêbado, até porque muita gente fica bêbada e não morre, assim como muita gente tem sintomas histéricos e não morre. Agora, olha bem a diferença para esses sintomas da somatização, da psicossomática. É claro que não são todas essas doenças que matam, mas vamos pegar 2 exemplos, tá? Muito comuns. Câncer e uma doença cardíaca. As pessoas de fato morrem de câncer e morrem de problemas cardíacos. Inclusive são 2 das doenças que mais causas de morte tem no mundo. Então tu consegue entender essa diferenciação? Uma, que é a somatização, provoca um dano real orgânico. O real que eu estou falando nesse sentido é orgânico no corpo. A histeria, tu tem uma paralisia, uma perda, ou seja o que for, ela é real também, mas ela não atinge o corpo nesse sentido orgânico. Ou seja, a pessoa pode se recuperar da cegueira histérica, por exemplo, e ela não vai ter nenhum dano nos olhos ou em alguma parte dos olhos, né? Eu sei que o Freud até dizia, em casos de histeria, quando tem um investimento muito maciço no órgão, que ele poderia provocar algum dano orgânico e tal. Ok, mas aí a gente está indo para exceções, para caso à parte, né? Eu estou falando aqui de uma forma geral. E o segundo ponto importante para a gente hoje é a pergunta: por que num caso atinge o corpo orgânico e no outro não? Por que em um caso é uma somatização, no outro é uma conversão? A diferença entre esses dois é o valor simbólico. Numa histeria, esta conversão ela está totalmente simbolizada. Numa psicossomática, numa somatização, não existe a simbolização, ou existe de forma muito precária, muito pouca. É por existir a simbolização, no caso da histeria, no caso da conversão, que o corpo pode ficar protegido. A simbolização protege o corpo. Já na somatização, não tem barreira, a coisa é descarregada direta. Por isso que já foi dito que as doenças psicossomáticas, elas seriam missionárias da pulsão de morte. Por quê? Porque elas praticamente não têm valor simbólico, elas não oferecem satisfações substitutas, como os sintomas psíquicos fazem, e elas são silenciosas até estourar ruidosamente no corpo orgânico, como eu falei. Por isso também que na histeria, esses exemplos que eu dei, né, se a pessoa então tá cega de forma histérica, conversiva, ou com alguma parte do corpo paralisada, aquilo ali tem um significado, tu entende? Não é por acaso que o órgão escolhido, digamos assim, para a conversão foi aquele. Tem um sentido, tem um motivo, tem uma simbolização. No caso da psicossomática, não tem. Eu sei que assim, posteriormente a gente às vezes arranja motivos.
Enfim, tem todo o pessoal que fala daquela coisa, né? Ah, tu tá com dor de estômago, é porque tá com dificuldade de engolir alguma coisa e tal. Mas não é por aí. Não é por aí. O significado ele pode até ser encontrado depois, mas a ideia de ter esse estouro orgânico no corpo mesmo, que é a somatização, é a falta de simbolização, é essa falta de defesa, ou seja, é uma falta de significado também. Eu sempre costumava dizer em aula que no caso das psicossomáticas é como se tu tivesse uma fiação, se a gente imaginar uma fiação, toda cortada, ou até melhor ainda, uma fiação que nem foi feita, que as conexões não foram feitas. Por isso que não tem simbolismo, por isso que não tem defesa. E aí tu entende por que é tão grave a gente confundir essas duas coisas? Se um sintoma, por exemplo, de um paciente ele é conversivo ou ele é da parte somática, porque os rumos e as técnicas e tudo mais do tratamento elas vão mudar completamente. Ainda que sejam muito parecidos, porque ambos têm essa descarga no corpo, a conversão e a somatização, de um lado, na histeria, na conversão, a gente está com algo altamente conectado e simbólico. Do outro lado da psicossomática, a gente está com praticamente uma ausência disso. É um dano ao corpo que ele acaba sendo muito mais aleatório. Então eu espero que eu possa ter ajudado para talvez diminuir um pouco de confusão que possa ter entre esses dois termos e assim ajudar a gente nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Se inscreve no canal, dá um gostei nesse episódio para a gente continuar fazendo mais desses rodapés psicanalíticos. Comenta também, como eu tô dizendo, o que tu gostaria de ver aqui, que assunto que tu gostaria de ver. Seja discutido de uma forma mais longa, como eu faço em outras situações, ou dessa forma mais objetiva, que nem a gente está fazendo aqui nos rodapés. Certo? Sempre um prazer estar aqui. Nos vemos na próxima. Até lá!